Olá, amigo do YouTube. Falar de um dos santos mais famosos da Igreja Católica. Ele se chama Santo Antônio de Pádua. E essa história vai longe. Talvez acho que vai ser um dos vídeos mais longos que teremos aqui neste canal, porque este santo merece o maior tempo possível. Merece não deixarmos de fora todos os detalhes da sua história. Santo Antônio de Pádua é um santo venerado pela Igreja Católica. Foi canonizado pelo Papa Gregório IX em 30 de maio de 1232. Seu dia festivo é comemorado no Brasil e em Portugal em 13 de junho. Ele viveu entre 1195 a 1231. Fernando de Bulhões era o seu nome. Filho de Martinha de Bulhões e Maria Teresa Taveira, desde pequeno acompanhava os pais na celebração da Catedral de Lisboa. Com 15 anos, Santo Antônio ingressou no mosteiro de São Vicente de Fora, onde iniciou sua formação religiosa. Em seguida, foi estudar no mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, onde recebeu sólida formação filosófica e religiosa. Em 1220, Santo Antônio é ordenado sacerdote. Nesse mesmo ano, se sensibiliza ao ver os despojos dos frades franciscanos que são venerados no mosteiro de Santa Cruz, após serem martirizados numa missão no Marrocos, na tentativa de evangelizar os mouros. Resolve então se juntar à ordem e recebe o hábito de São Francisco no convento de Olivas. Em Coimbra, com o nome de Frei Antônio, inicia uma missão para o Marrocos. Mas após um ano de catequese nesse país, teve de deixá-lo devido a uma enfermidade e seguiu para a Itália. Lembrando que Santo Antônio, quando ingressou no mosteiro de São Vicente de Fora, era um mosteiro dominicano. E os dominicanos, nessa época, eles tinham a missão de fazer cópias da Bíblia. Porque a gente não tinha naquela época impressora, copiadora. Então, se faziam cópias da Bíblia à mão. E os dominicanos é que faziam isso. Então, quando estava no mosteiro de São Vicente de Fora, copiou, né, fez cópias de muitas Bíblias aí, e por isso que ele teve uma formação filosófica e religiosa muito grande. Em 1221, ele viaja para Assis, aí a fim de participar do capítulo da Ordem dos Franciscanos. Em 1222, ele é convidado para a ordenação sacerdotal em Forli, quando faz um sermão revelando o grande dom da oratória e seu profundo conhecimento da Bíblia. Se você puder assistir o filme de Santo Antônio, você vai ver que essa é uma das cenas mais lindas, é quando ele sobe no púlpito para poder proclamar a palavra. Gente, até me arrepio só de lembrar disso. É maravilhoso. Assistam o filme que vocês vão se emocionar na hora que ele sobe na palavra, porque os franciscanos eram pobres e não eram letrados, então eles não tinham o bom dom da oratória. E quando ele é escolhido para subir, as pessoas meio que zombam dele, principalmente as outras ordens da igreja, beneditinos, dominicanos, vicentinos, outras ordens da igreja ficam meio que caçoando dele, acha que ele não vai se dar bem nisso. E na hora que ele sobe e fala, porque ele conhecia a palavra, imagina várias Bíblias copiadas, o quanto que aquela palavra de Deus entrou na cabeça dele, ele dá um sermão maravilhoso. Em 1224, 2 anos depois, ele foi indicado, olha por quem, hein? Por São Francisco de Assis, para lecionar teologia na Universidade de Bolonha. Em seguida, foi enviado para a França, onde lecionava também nas universidades de Toulouse, Montpellier e Limoges. Em todos os lugares que passou, as suas pregações encontram forte eco popular, pois lhe eram atribuídos feitos prodígios que contribuíram para o crescimento da sua forma de santidade. Agora imagina, olha esse encontro, São Francisco de Assis e Santo Antônio de Pádua. Gente, o céu deve ter ficado tão contente quando houve esse encontro, e eles devem ter se encontrado algumas vezes, né? Até que São Francisco de Assis nomeia Santo Antônio para ir ser o seu professor aí das ordens franciscanas para ensinar teologia, porque São Francisco de Assis, lógico, era um homem de Deus, e ele entendeu que os franciscanos precisavam de teologia também, né? Não era só a pobreza, não era só a caridade,
Eles precisavam conhecer a palavra também. Eles precisavam não conhecer a palavra, eles já conheciam a palavra, mas eles precisavam saber escrever, ter uma base de filosofia que hoje nossos padres têm e tudo mais. No ano de 1227, ele retorna à Itália. No ano de 1230, como ministro provincial em Milão e em Pádua, ele era ministro provincial em Milão e Pádua, ele participou do capítulo geral em Assis, onde assistiu os traslados dos restos mortais de São Francisco. São Francisco já tinha falecido, e aí ele vê isso, ele assiste isso, onde eles tiraram os restos mortais de São Francisco da Igreja São Jorge para a nova Basílica. Ainda em 1930, olha só, em menos de 10 anos, quanta coisa que ele fez. Santo Antônio solicitou ao Papa a dispensa de suas funções no cargo provincial para dedicar-se à pregação e contemplação, permanecendo no mosteiro que havia fundado em Pádua. Em 5 de fevereiro e 23 de março de 1231, prega os Sermões da Quaresma. Serve de mediador junto à prefeitura de Pádua, que resulta em um decreto. Depois que ele deu o sermão, a prefeitura vai lá de Pádua e dá um decreto que tornou menos cruel a condição dos que deviam e não conseguiam pagar suas dívidas. Em maio, ele abençoa a cidade de Pádua. Com uma saúde precária, Santo Antônio ele recolheu-se ao convento de Arcela, perto de Pádua, onde escreveu uma série de sermões para domingo e dias santificados. Ele faleceu em Pádua, na Itália, no dia 13 de junho de 1231. Em 1236, seus restos mortais foram translados para a Basílica de Santo Antônio de Pádua, que foi construída em sua memória. O dia de Santo Antônio é comemorado em 13 de junho, data de sua morte, e faz parte das comemorações juninas. A veneração ao santo é difundida nos países latinos, principalmente em Portugal e no Brasil. No Brasil, Santo Antônio é conhecido como Santo Casamenteiro, sendo o Dia dos Namorados comemorado no dia 12 de junho, um dia antes do dia dele, véspera do dia de Santo Antônio. Nesse dia, são realizadas simpatias para os santos com orações e pedidos de casamento. Mas conta a história que ele não teve nenhum milagre de casamento, assim, né? Ele teve alguns milagres relacionados a mudar a cabeça das pessoas. E vamos conhecer um pouquinho dos seus milagres. Eu falei que a gente ia longe com Santo Antônio, hein? Os milagres de Santo Antônio, ainda em vida, lhe valeram a canonização. Em 13 de maio de 1232, apenas 11 meses depois da sua morte, o Papa Gregório IX canoniza Santo Antônio. Um dos milagres de Santo Antônio é relatado quando o Frei pregava aos hereges em Rímini, na Itália, e estes não quiseram escutar e deram-lhe as costas. Sem desanimar, Santo Antônio vai até a beira do rio e continua pregando. Momento que ocorre um milagre, quando vários peixes se aproximam e colocam a cabeça fora da água em ato de escuta a Santo Antônio. Os hereges ficaram tão impressionados que logo se converteram. Esse milagre é citado em várias publicações, entre elas um sermão do padre Antônio Vieira, que é considerado uma obra-prima da literatura portuguesa. Outro milagre de Santo Antônio é aquele que ele salva o pai da forca. Conta-se que, estando o Frei a pregar em Pádua, sentiu que sua presença era necessária em Lisboa. Recolhe-se aos seus aposentos e cobre a cabeça em silêncio e reflexão. Ao mesmo tempo, ele se encontra em Lisboa, onde seu pai tinha sido condenado pelo homicídio de um jovem. Este, ressuscitado pelo Frei, afirma a inocência de seu pai. Após ver seu pai inocentado, Santo Antônio subitamente volta para a Pádua e recomeça sua pregação. Nesse ato ocorrem dois fatos miraculosos em um só. Esteve em dois lugares ao mesmo tempo e provou o poder de reanimar os mortos. Então, só para vocês entenderem, o pai de Santo Antônio tinha sido julgado, tinha sido condenado pelo homicídio de um jovem. E Santo Antônio estava em Pádua, e aí ele aparece em Lisboa, e ele ressuscita esse jovem, fazendo com que seu pai se torne inocente. Esse foi o milagre que foi colocado. Outro dom de Santo Antônio só foi revelado após a sua morte, como havia pedido ao conde Tiso, que o acolheu em sua casa em Pádua.
Certa noite, ao ver alguns raios de luz saindo das frestas da porta do quarto, o conde se aproximou e olhou pela fresta. Compreendeu que se tratava de um milagre ao ver a Virgem Maria entregando o menino Jesus nos braços do frade. Enquanto ainda observava, o menino desapareceu. Saindo do quarto e percebendo que o conde havia presenciado a cena, pede a ele que só conte o visto após a sua morte. Por esse fato, o santo passou a ser representado carregando nos braços o menino Jesus. Tá vendo por que ele tem o menino Jesus nos braços? É por conta desse fato. É como se Nossa Senhora estivesse entregando o menino Jesus, a inocência de Jesus, a criança que ainda vai crescer. É como se Santo Antônio estivesse recebendo das mãos de Maria o dom da santidade, e Maria estivesse dizendo para ela: ó, você vai ser um grande santo, como Jesus foi um grande homem, como Jesus, filho de Deus, se tornou rei das nações, e você vai ser um santo. Isso é maravilhoso. Santo Antônio tem o filme, como eu falei para vocês, o filme de Santo Antônio, assistam, é muito emocionante. Conhecer um pouco da história desse santo, um santo que é tão venerado tanto aqui no Brasil como em Portugal, Portugal muito mais, né? Na Itália também tem algumas devoções a ele, e eu espero que você tenha gostado de saber da história de Santo Antônio, como eu também adorei passar para vocês. Eu peço para que você curta esse vídeo se você gostou, compartilhe com seus amigos. A hora que você se inscreve no canal aí, que vai ter muito mais. A gente vai aprender sobre todos os santos da igreja. A minha meta é colocar todos os santos da igreja católica no YouTube. E se você gostou, e se você curtiu esse vídeo, já deu o likezinho, se inscreva no canal. Depois, clica no sininho para quando vier os próximos vídeos você ficar sabendo também. E eu espero que a paz, a santidade de Santo Antônio entre na sua casa, entre na sua vida, e que você possa, junto com Santo Antônio, ou se você tem uma imagem de Santo Antônio em casa, não tem, ou compre uma imagem de Santo Antônio, que a imagem de Santo Antônio é sempre bem-vinda. Apesar de ele ser um santo casamenteiro, na verdade ele é um santo pregador da palavra. Que as suas palavras sejam mais santas, rogue a Deus por Santo Antônio. Existe o misticismo aí, eu não sei se é verdade ou não, mas dizem, né, que o corpo de Santo Antônio ele já se desfez, mas que a língua dele está intacta até hoje. Então, que Santo Antônio rogue por você neste dia e que Deus te abençoe.